Olá, eu sou a Vitória, estou à procura de um apartamento, mas estão me cobrando 3 meses de antecipação de aluguel. Isso é legal? Nesse caso, trata-se de uma relação regulada pelo direito civil, mais especificamente pela lei do inquilinato. Conforme estabelece a legislação, o locador, que é o proprietário do imóvel, o dono do imóvel, ele pode sim exigir do locatário, aquela pessoa que vai alugar o seu imóvel, ele pode exigir garantias para a realização dessa contratação. Pode ser uma garantia de forma pessoal, como por exemplo a fiança, você pode ter um fiador naquele contrato para garantir, caso você não possa pagar, uma outra pessoa vai ser acionada, ou pode haver uma garantia de depósito em dinheiro, que é o que a gente chama de caução. Então nesse caso não é exatamente 3 aluguéis de forma antecipada, por mais que na prática você vai ter que desembolsar ali aquele valor. Mas a ideia da caução, desse valor antecipado, é que o locador ele vai ter essa reserva para caso o locatário não consiga pagar, e o locatário, ao final, se ele pagar tudo direitinho, ele deve receber esse valor de volta, inclusive corrigido monetariamente. Caso você não tenha condição financeira de pagar logo esse valor de caução no início do contrato, você pode tentar negociar com o locador, com o dono do imóvel, para colocar um outro tipo de garantia, como por exemplo uma garantia pessoal, a fiança, colocar alguém que possa responder ali caso você não tenha condições de arcar com o pagamento desse contrato. Olá, eu sou a Iandra. Eu gostaria de saber se eu sou obrigada a aceitar a garantia estendida na compra do produto eletrônico. Não, você não é obrigado a aceitar. Existem 3 tipos de garantias, então vamos falar sobre elas. Primeiro, a garantia legal, aquela garantia que já é estabelecida pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, então, de produtos duráveis, que é um exemplo que ocorre com bastante frequência, Você comprar um eletrodoméstico, um eletrônico, e aí o vendedor querer te oferecer a garantia estendida. Então você não é obrigado a contratar, porque por lei você já tem o prazo de garantia legal, que é o primeiro tipo de garantia que o Código de Defesa do Consumidor estabelece de 90 dias para produtos duráveis, como geladeiras e eletrodomésticos. Depois tem a garantia também legal, ou tem a garantia contratual, que é aquela garantia que o próprio fabricante dá ao consumidor. Então, geralmente 1 ano, 3 anos, então essa garantia contratual. E existe esse terceiro formato de garantia, que é a garantia estendida, que na verdade é um seguro-garantia. Então, o consumidor ele pode contratar ou não. Então, você, consumidor, deve ficar bem à vontade para caso você queira contratar, você contratar, mas se você não quiser contratar, você não precisa contratar. Inclusive, se o fornecedor quiser te empurrar essa garantia, dizendo que você deve contratar, isso configura, inclusive, venda casada. Olá, eu sou o Rodrigo, tudo bem? Eu fiz a locação de um espaço para eventos e precisei mudar a data da festa. Eu sou obrigado a pagar alguma multa para reservar outra data? Infelizmente, nesse caso, quando o consumidor ele contrata um serviço e por algum motivo ele vai ter que cancelar, como por exemplo, contratou um serviço para a realização de uma festa e ele vai precisar alterar a data ou cancelar. O consumidor tem sim o dever de pagar uma multa àquele fornecedor, porque o fornecedor, por exemplo, ele já teve custos, ele vai ter que reservar ali o local, ele não vai poder vender aquela data para uma outra pessoa, realizar um outro evento naquela data. Então sim, o consumidor ele tem o dever de pagar uma multa nesse caso. Os tribunais eles têm entendido que essa multa ela pode variar entre 10% até 20% aí do valor contratado. Mas é sempre muito bom a gente ter o bom senso e tentar negociar, claro. Então, qual foi o motivo dessa alteração? Foi o falecimento de alguém da família, Então, é muito importante levar essa situação para o fornecedor para tentar negociar, tentar convencer se pode mudar para uma outra data sem a aplicação de multa. Então, é muito importante sempre o bom senso aí, sempre tentar conversar, harmonizando aí o interesse das partes. Olá, eu sou a Paloma e eu gostaria de saber, se o meu carro for arrombado dentro de um estacionamento pago, a empresa, dona do estacionamento, é obrigada a me ressarcir o valor do objeto furtado? Sim, a empresa, o estacionamento, responde perante o consumidor em caso de qualquer tipo de dano, roubo ou furto em seu veículo. Isso já está pacificado, sumulado na súmula 130 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, se você coloca o seu veículo em um estacionamento, por exemplo, de um hospital, de um supermercado, de um shopping center, esse estacionamento
ele pode ser tanto gratuito como pago. O fornecedor tem sim o dever de indenizar o consumidor caso haja algum tipo de situação como essa. Inclusive, o fornecedor tem também o dever de fiscalizar, né, de fazer a guarda, né, a vigilância do seu bem, porque isso é um contrato de depósito. Né? Você coloca ali o seu veículo, a gente paga, inclusive, paga caro, né, para deixar o carro lá estacionado, e aí, ou a moto, né? E aí você tem, você quer, quando chegar de volta, né, ver o seu carro lá em perfeitas condições, né, sua moto, seu veículo lá, tudo certinho, tudo ok, né? Então, você tem essa legítima expectativa. E o fornecedor, ele tem a obrigação de fazer essa fiscalização, né, por meio de câmeras, por meio de seguranças nesse estacionamento. E caso haja algum tipo de problema, algum tipo de furto, dano, você pode acionar sim esse fornecedor para que ele possa te indenizar, né, e cobrir aí todos os seus prejuízos. Caso você tenha algum tipo de problema como esse, você pode formalizar sua reclamação no Procon Maranhão ou buscar também o Poder Judiciário para garantir aí o seu direito.